E eu perguntei, como é que o senhor sentiu, doutor Bezerra? Ele me disse, meu filho, morrer é maravilhoso. Eu disse, Ave Maria. É maravilhoso para ele que já morreu, mas para mim, eu não estava nada inclinado em morrer. Bom, então ele me contou o seguinte, a febre estava muito alta. Eu estava no semidelírio. Então eu me via, ele desdobrou, eu me via arquejante. E então o meu médico disse, ele não passa da noite de hoje. Eu ouvi. E então o corpo em frangalhos, a dificuldade respiratória, as dores, a inchação das pernas, e todos esses sentimentos de angústia, as minhas memórias, porque ele teve um filho que era psicopata. Mas, em verdade, era um obsidiado. Está narrado em um livro nosso, o último momento desse filho com ele. E ele contou a Filomena de Miranda, e Miranda escreveu. E ele tinha um amor por esse filho, que nunca viveu. Era um psicopata, talvez por efeito de atos do passado. E ele sofria muito porque ele curava gregos e troianos. Psicopatas que eram levados amarrados a cordas. Ele dizia desate, liberava. E o próprio filho, ele não conseguia nada. São as leis divinas que nos escapam. E ele estava um dia numa sessão mediúnica, quando os benfeitores trouxeram o obsessor do filho. E ele conversou com o obsessor. E então o espírito disse, olha, eu estou vindo aqui porque sou trazido pelo espírito Ismael. É o guia espiritual do Brasil. E ele disse que seu filho já resgatou. Então eu vim lhe pedir perdão pelos sofrimentos que causei a você e a sua família. Eu não vou voltar mais lá. Mas o nosso convívio tem sido tão grande, numa simbiose, que no momento em que eu o deixar, ele morre, pela falta do meu tônus. Assim que terminar a sessão, vá urgente para vê-lo nos últimos estertores e para ver o seu filho lúcido uma única vez. Ele ficou angustiado, terminou a sessão, ele viaja para Tijuca e quando ele chega, a esposa grita, Adolfo, nosso filho recuperou a saúde. O rapaz estava sentado à cama, conversando com a mãe, absolutamente lúcido, mas sem ter ideia da vida inteira. Ele não lembrava de nada. Vamos dizer que ele estivesse com uns 32 anos, era fatos daquele momento. Ele sobe a escada correndo e o filho olha para ele assim, papai, fala um pouco, diz assim, não posso ficar. Estava esperando o senhor, adeus, e cai morto. Então ele conta isso, se pode compreender a dor de um pai. E ele então me havia narrado isso. Você pode imaginar? Eu ter o filho doente gritar a noite inteira, nós não podemos dormir. Durante o dia ele dormia, à noite. Tínhamos que mudar de casas, porque os vizinhos reclamavam. Era natural. Então, Divaldo, eu fiquei olhando o meu corpo e vi chegar meu filho. Meu filho querido chegou. Eu então perguntei, o que faz aqui? Venho buscá-lo, papai. E a mãe de Jesus manda que a sua intermediária venha recebê-lo. É o Espírito que se comunica em nome de Maria. A jovem Celina é o nome do Espírito. Celina vem com uma coorte de espíritos nobres, o corpo desfalece e ele recupera perfeitamente a lucidez. Como se tivesse saído de uma jaula para a beleza do mundo. E foi levado para uma comunidade espiritual. Então, Celina me deu as boas-vindas, em nome da espiritualidade, e me fez dormir. Quando eu acordei, não me lembro a hora, eu escutava vozes. E Celina ao meu lado. Então ela disse, agora, doutor Bezerra, a sua mulher, ele casou-se 2 vezes, a sua mulher vem estar com o senhor. E veio a primeira esposa. Ele diz assim, não se pode definir as sensações dos reencontros. E quando veio a primeira mulher e o abraçou, ele lembrou que casou em segundas núpcias.
e ficou assim um pouco constrangido. Ele me disse assim, perdoe-me se eu não pude ser fiel. Ela disse, Adolfo, quando eu mandei minha irmã tomar conta dos nossos filhos, eu a desdobrei e disse, eu lhe empresto a ele, porque mulher é um caso diferente, né? Não dá mesmo. Eu lhe empresto, mas quando você desencarnar, você me devolve. E eu só lhe empresto porque Deus não me deu a honra de continuar com ele. Mas agora nós vamos continuar juntos. Ele perguntou, e a outra, quando desencarnar? Nós cuidaremos dela como uma filha. Conforto para quem é viúva. Pois bem. E aí ele disse, Divaldo, eu via vozes, como a música no ar, mas uma música de vozes humanas. Aí eu perguntei, Celina, o que é isto? Ela disse, venha ver. Levou-me até uma janela. Vamos usar os termos terrestres. Uma janela de onde eu podia ver uma praça imensa, ajardinada com milhares de espíritos, todos jubilosos, cantando. Eu disse, mas o que é isto? Eles souberam, disse Celina, que o senhor chegava hoje. Então estão todos aqui para recebê-lo e agradecerem a Deus o bem que o senhor fez aos seus familiares, a eles mesmo, quando estavam em grande perturbação. Eles vêm agradecer em nome da Mãe Santíssima. E ele disse assim, meu filho, quando eu vi aquela multidão, quando eu reconheci algumas pessoas queridas, eu segurei na mão de Celina e disse, diga à Mãe Santíssima que eu não mereço. E Celina me disse, Adolfo, os céus não dão presentes. Os céus compensam o esforço de cada um. E se aí estão, é porque você faz jus. Foi assim que eu voltei à pátria. E logo depois, eu fui levado à Federação Espírita Brasileira para falar aos meus irmãos. Fazia 3 dias que eu houvera desencarnado.